E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Igor, sou professor de Geografia também do Expedicionários e nesse período aqui que a gente se encontra, eu vou dar a filosofia para vocês também. Tá? Então, sou professor do segundo e terceiro ano. Alguns do primeiro me conhecem por causa da nossa eletiva, né? Mas para a maioria que não conhece, prazer. Sou o professor Igor, estou preparando alguns vídeos, vou fazer isso sempre, com a correção do que for pedido. Beleza? Então, quando tiver texto, faço a leitura do texto com vocês, depois a gente faz exercícios. Quando tiver só exercício, que é esse caso, né? A gente faz, no nosso caso de hoje, a gente faz só a correção. Beleza? Ok, vamos lá então. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai conversar por que estudar filosofia. Eu não preparei nenhum texto, foi bem simples, tá? A nossa atividade. A ideia é mais a gente entender algumas palavras e discutir algumas coisas bem simples da filosofia, ok? Sem entrar no mérito de nenhum autor, de nenhum pensador, de nenhum filósofo antigo também, ok? Bora lá então. Procure o significado das seguintes palavras. Era o exercício 1. Vocês procurarem as seguintes palavras, né? Reflexão, pensar, intelecto, pensamento crítico, conhecimento e ideia. Por que eu escolhi essas palavras? Porque depois, nos nossos próximos encontros, essas palavras vão ter que ter um significado já na cabeça de vocês. Beleza. Reflexão. Pensamento ou análise, deixa eu tirar o vídeo daqui da frente. Pensamento ou análise detalhada sobre um assunto. O cuidado que se tem em relação ao próprio processo de entendimento. Queria falar para vocês que esses significados aqui, significações dessas palavras, eu não tirei do dicionário, tá? Eu tirei ele da ideia de alguns pensadores, de alguns filósofos, ok? Existem muitas definições, tanto essa que a gente usa do dicionário, né? Quanto as definições dos diversos filósofos. Cada um vai pensar de um jeito, né? Cada área da ciência também. Os biólogos de um jeito, o pensar, por exemplo, e dependendo do biólogo, essa palavra vai ter um significado. Enfim, eu escolhi alguns, todos ligados à filosofia. Tudo bem? Então vamos lá. Não vou falar o nome do autor nem nada. Hoje é uma atividade bem simples mesmo, né? Vejam se vocês colocaram algo parecido com isso. Se não colocaram, complementem. Beleza. Pensamento ou análise detalhada sobre um assunto. Então, refletir não é só sobre você pensar sobre um assunto, é você pensar detalhadamente sobre esse assunto, tomando cuidado em relação até ao próprio processo de entendimento desse assunto. Então, o próprio processo que faz a gente pensar em alguma coisa é analisado quando a gente reflete, ok? Pensar, supor, cuidar, imaginar, cogitar, planejar alguma coisa. O intelecto é a capacidade de entender, de aprender, de dar sentido às coisas. Então, a capacidade que a gente tem de aprender tocar violão, por exemplo, a dar sentido quando a gente vê um copo e reconhecer ele como um instrumento para a gente beber água, isso tem a ver com o intelecto. Pensamento crítico, uma forma de analisar as coisas com lógica, clareza, precisão, credibilidade. Pensamento crítico, a gente vai ver muito ele, tá? Nas nossas conversas. E ele é importante para todas as outras matérias também. História, geografia, e não só das ciências humanas. A gente tem um pensamento crítico, analisar as coisas com lógica, com clareza, com precisão, e com um juízo também, né? Conhecimento. Conhecimento é a capacidade de aprender algo. Enquanto o intelecto é a capacidade de entender, de dar sentido às coisas, o conhecimento vai ser a capacidade de aprender. Pode ser experimentando, intuindo, observando, os dois estão muito ligados. Na verdade, todos os conceitos aqui estão muito ligados, né? Porque tem a ver com a nossa mente, com o nosso pensar. Ideia, a representação mental, o que cada mente constrói. Por exemplo, se eu falar para vocês agora de uma igrejinha bem pequena, cada um está fazendo uma imagem diferente dela na cabeça. Isso é uma ideia, tá? Ideia pode ser também aquilo que você está pensando, um invento, né? Mas é essa imagem que a gente tem na nossa cabeça que a nossa mente constrói. Pode ser para algo que não exista ou pode ser para a tradução de alguma coisa que a gente está pensando. Por exemplo, essa igrejinha. Como que é o teto da que você imaginou? Como é o teto da que os outros imaginaram? Ok? Beleza, vamos lá para o exercício 2 e o 3. Você concorda com a frase: exercitar o pensamento é uma ótima maneira de se desenvolver?
Explique sua resposta. Eu ainda não vi a resposta de todo mundo, mas é uma resposta pessoal, né? Você concorda que exercitar o pensamento, que o pensar, que a reflexão, que ter ideias é uma maneira da gente se desenvolver enquanto seres humanos? É importante isso? Beleza. E a terceira pergunta é: a filosofia procura pensar em todos os lados de uma questão. Por que isso é importante? Por que é importante a gente ver as questões, qualquer questão que a gente discuta, por vários ângulos, por várias opiniões diferentes, por várias formas de pensar diferentes? Por que é tão importante a gente ver todos os lados de uma questão? Ok? Essas eram as perguntas que a gente teve na primeira atividade. Tá uma atividade bem simples, tem muito a ver com o que vocês acreditam, tá? O que vocês acham. Fora a primeira questão, né, que era de significar algumas palavras, a 2 e a 3 é sobre o que vocês pensam, tá? Você concorda? Por que isso é importante? Ok? Então, eu vou dar uma olhada e depois a gente discute mais sobre essas questões. Beleza, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente vai ter vídeos outras vezes também com a correção dos exercícios. Espero ter ajudado. É um prazer estar junto com vocês agora nas aulas de filosofia. Beleza? Até a próxima, então.